A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. Depois que todos acharem os obreiros auxiliar, aí todo mundo pode sentar? Para que a gente possa começar a passar a vida para vocês, a palavra de vida eterna. É como a gente sempre fala, salvação é somente pela palavra. Você chegar para o pastor e falar assim, pastor, faça uma oração para que eu possa ser salvo. Eu posso orar para a salvação das pessoas? Ontem na escola bíblica a gente mostrava algo interessante. Eu não vou passar hoje porque eu não quero fugir do contexto que a gente vai falar aqui, mas, meu amigo, esqueça que você possa ser salvo por outras pessoas. Seria muito fácil eu, pastor, vir para a igreja buscar pela minha família, é ou não é? E enquanto eles estão em casa pecando, a reveria, é ou não é? Seria muito fácil. Se a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço, eu tenho que me esforçar. Nós entendemos, e nós sempre falamos aqui quase todo culto, que as obras que o homem pratica não torna ele salvo, mas a pessoa que é salva, elas sempre vão trazer obras salvíficas dentro dela. Isso já é notório na vida de uma pessoa salva, meu Deus. O interesse pela palavra, o interesse por querer conhecer mais de Deus, por mais que, como nós falamos, e a própria palavra de Deus diz, e o profeta mesmo, ele na sua carta diz, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. E não somente conhecer, mas torná-lo conhecido. Se eu conhecer a Cristo e reter Cristo, para mim eu seria um ignorante, porque a Bíblia diz, de graça recebestes, de graças dai. O mesmo Cristo que me salvou, eu tenho que transmitir esse Cristo para outras pessoas, para que se manifeste os eleitos no meio de uma geração perversa. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Eu quero que você compreenda que o Velho Testamento, e como a gente sempre fala, ele é sombra que volta para um Salvador. Ele é sombra que volta para um Messias, que é o Cristo, que havia de vir e ele veio. Ele veio para salvar o seu povo de toda iniquidade, que era impossível que o homem se salvaria por si mesmo. A iniquidade que outrora estava cravado no coração tanto do povo de Israel, da banda do norte, como o povo de Judá, da banda do sul, como do povo de Jerusalém, como no tempo da patrística, dos patriarcas da igreja, ou seja, o mesmo povo do passado que retiveram salvação, não por si mesmo, mas pela justiça que era dada por Deus, é o mesmo Deus que opera hoje no nosso meio. Eu não posso ser salvo porque eu estou todo dia dentro da igreja, não, meu amigo. Não é assim que você vai ser salvo, mas pelo interesse que você tem pela palavra. A gente sempre fala aqui, falamos na escola bíblica ontem também, afinal de contas, o diabo conhece a Bíblia melhor que todo mundo aqui dentro. É ou não é? Nem por isso ele não deixa de ser diabo. O problema não está no conhecer, mas no praticar. A Bíblia fala, o homem que ouve a palavra de Deus, aquele que ouviu e colocou em prática, ele é considerado um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento forte, vem tempestade, vem tudo e não derruba aquela casa. Mas o homem que ouve a palavra e não coloca em prática, é considerado aquele que edificou a casa sobre areia. Veio o vento forte, no primeiro vento já derrubou a casa, porque não estava edificada sobre a rocha. Algo interessante, os dois ouviram a palavra, mas um colocou em prática. O problema não está em conhecer, o problema está em praticar. Se você vê a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós devemos ser maleável com os leigos na fé. Quem que são os leigos? Aqueles que não conhecem a Bíblia toda, mas são pessoas tementes a Deus.
São pessoas que são tementes à palavra da verdade. E nem por isso elas deixam de ser filho. É como diz, e a gente fala quase todo culto aqui, a gente cansa, ou não cansamos de pregar, talvez muitos cansam de ouvir, né? Leonardo Reverhill sempre fala, e eu falava nas reuniões passadas, a biblioteca, ela vai te tornar sábio, mas a intimidade, ou, vamos lá, a oração secreta vai te tornar íntimo de Deus. Eu tenho que ser chamado de filho. A gente já pregou aqui também, que certa vez Paulo estava expelindo um demônio de um jovem, e os filhos de Cefa observaram isso. E quando eles observaram Paulo expulsando esse demônio, eles saem rápido e encontram outro demônio no caminho. Aí quando eles colocam a mão naquele demônio e falam, eu te repreendo em nome de Jesus, aquele que Paulo tanto prega. O que o demônio falou? Conheço a Paulo e sei bem quem é Jesus, mas vós quem sois? Não adianta usar o nome de Jesus se não é reconhecido por ele. Não é? Não adianta. Nós temos que ser íntimo de Deus. Paulo era íntimo de Deus. Se você ler a palavra, você vai ver que a maioria dos assuntos do ministério de Paulo era voltado para Cristo. Até então, o Velho Testamento todo ele é sombra para Cristo. Nós temos que saber discernir as coisas. Amém, gente? Naum, capítulo 1, primeiro capítulo. Você já não vai gostar do cabeçalho? Mas é necessário que a gente prega, antes de pregar o amor, nós temos que pregar o quê? A ira de Deus. Amém? Amém. Eu vou ler depois, eu vou explicar. Olha o cabeçalho, diz assim, a ira e a misericórdia de Deus. Tem dois atributos de Deus aqui, tanto a ira de Deus, quanto a sua misericórdia. Olha só o primeiro versículo do capítulo 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso, e não somente zeloso, mas também vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Presta atenção, ele reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Se é culpado, não é inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Entenda uma coisa, o Senhor vai perseguir, vai destruir os seus inimigos. Fita os seus pensamentos nessa palavra inimigo. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E passarão, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor Deus ordenou que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as tuas imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anunciam a paz.
Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele inteiramente será exterminado. Amém. A gente vê aqui dois grupos de pessoas. O grupo que Deus vai ter misericórdia, quanto o grupo que Deus não vai poupar com seus olhos. A gente vê aqui dois tipos de pessoas e dois atributos de Deus: a misericórdia e a ira. A ira de Deus é manifestada a ambas das pessoas, aquela que pratica a iniquidade e o homem que se deleita no pecado. Mas a misericórdia de Deus está na casa do justo. A misericórdia do Senhor é aplicada no coração do homem que é reto diante dos seus olhos. Mas quem são esses que são retos diante dos seus olhos? É aquele que guarda a sua palavra e nela medita de dia e de noite. Quem são esses que são chamados filhos de Deus? E aqueles que são aplicados à sua misericórdia. São aqueles que amam a palavra da verdade e cumprem com os seus votos. O voto aqui, eu não estou falando na parte financeira de dinheiro, eu estou falando na parte de voto que você aplica ao seu coração, tanto na oração, quanto no seu jejum, quanto no seu quarto oculto, quanto no seu momento a sós com Deus. Quantas pessoas fazem votos de dia e de noite e falam para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, eu não vou ser mais o mesmo, mas não muda. A sua raiz ou seu coração é aplicado à maldade. Não cometem, talvez, iniquidade de dia e de noite, como a própria palavra de Deus fala, mas o seu coração é voltado para a ruína. Você pode ver que tem pessoas que são boas, sim ou não? Entre aspas, porque a própria palavra diz que não há um bom sequer. Mas bom por quê? Porque ajuda o necessitado. Se ele puder tirar dele para dar para quem não tem, ele faz isso. Isso não te torna uma pessoa salva. Se fosse assim, o espírita seria salvo. Se fosse assim, o macumbeiro seria salvo. Se fosse assim, o evangélico seria salvo. Se fosse assim, o próprio espírita seria salvo. Mas não é dessa forma. A salvação é aplicada em cima da justiça de Deus e a salvação ele dá para aquele que merece, não pelas minhas obras, mas por aquele que o próprio Cristo comprou antes da fundação do mundo. Se nós formos olhar pela palavra da verdade, quando Naum profere sentença contra a casa de Israel, ou era da banda do sul, o povo de Judá, esse povo já ouviu a palavra da verdade. Mas por quem? Pelo profeta Jonas. A sentença que Naum ele aplica é contra o povo de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Pensa comigo. 100 anos antes, um século antes, Deus usa um profeta chamado Jonas, e você já conhece a história. Deus fala para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive e prega contra aquele povo, porque o seu pecado se achegou até as minhas narinas. O pecado de Nínive se achega às narinas de Deus. Se você for ler no livro de Jonas, capítulo 3, você vai ver sobre a pregação de Jonas. Jonas não fica falando o dia todo, palavra diferente, ele pronuncia somente uma frase: dentre 40 dias, Nínive será destruída. Encerrou a pregação de Jonas. Somente isso, mais nada. Olha, uma pregação simples, eficaz, e turbulou o coração daquele povo. E trouxe turbulência para o meio dos ninivitas. Aonde Jonas passava, ele falava: dentre 40 dias, Nínive será destruída. Outro lado da cidade, dentre 40 dias, Nínive será destruída. E anunciava aonde passava. Não demorou muito tempo. Se você for ver no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, o arrependimento dos ninivitas é notório. A Bíblia diz que o povo colocava sua cara no chão, no pó, se vestia com pano de saco, pegava cinza, jogava na sua cabeça e se arrependeram dos seus pecados. Pediram misericórdia a Deus. A cidade iria ser destruída, mas Deus teve misericórdia daquele povo. Por quê? Porque eles se arrependeram, não apenas com os lábios, mas com o coração. É tão forte o arrependimento que houve naquele lugar, que a palavra diz que tanto o rei de Nínive, quanto o povo, também até os animais jejuavam. Até os animais, meu Deus, por causa da dura palavra de Jonas. Ou o evangelho que era pregado através de Jonas contra a cidade de Nínive. 100 anos se passa.
esse mesmo povo, claro que não eram as mesmas pessoas, mas era a mesma tribo. Depois de 100 anos, o mesmo pecado, as mesmas consequências, os mesmos atributos eram aplicados sobre aquele povo. Quais são esses? A mesma pregação. Naum começa a pregar no meio do povo, o arrependimento. Aquele povo do tempo de Jonas não foi destruído. Por quê? Se arrependeram, sim ou não? Mas não foi igual no tempo de Jonas o que aconteceu no tempo de Naum. Naum aplica o seu coração à sentença que seria aplicada aos ninivitas. Os assírios seriam atormentados pela ira e a cólera de Deus, porque não ouviram a pregação de Naum. Naum estava no meio do povo, e aonde Naum passava, Naum trazia sentença contra o povo. O que significa o nome Naum? Significa conforto. Aí eu pergunto para vocês, que conforto que é esse, pastor? Se Naum estava proferindo sentença de morte contra o povo de Judá. Naum estava proferindo sentença de morte contra o povo de Israel. Mas o povo não ouviu. Se o nome de Naum significa conforto, Deus estava trazendo conforto através da palavra. É como eu falo, a ira de Deus é manifestada no coração e na vida daqueles que rejeitam a palavra da verdade. Porque o amor é aplicado pela palavra, mas a ira é aplicado em cima da rebeldia daqueles que rejeitam a palavra. Totalmente ao contrário daqueles que ouvem a palavra e não colocam em prática. O amor e a misericórdia é aplicada naqueles que ouvem e praticam. Mas a ira de Deus é aplicado no coração do perverso, no coração do iníquo. Essa carta, ela teve esses acontecimentos nos anos de 663 a 612 a.C. Ou seja, foi um propósito, o propósito dessa carta era confortar o povo de Judá. Mas pela palavra da verdade, pelo que o próprio Naum estava explicando para aquele povo, olha o que aconteceu no tempo do profeta Jonas. Olha o que Deus estava proferindo no tempo do profeta Jonas. Se o povo não se arrependesse, Nínive seria destruída. E isso está acontecendo no nosso tempo. Se nós não se convertermos dos nossos pecados, a mesma ira que era para cair sobre o povo de Jonas, vai cair sobre nós. Mas o povo não estava nem aí. Judá, eles estavam ouvindo o anunciamento do julgamento futuro, que seria contra a cidade de Nínive. Eles estavam ouvindo o julgamento, a sentença de morte, a sentença de ira, a sentença de cólera que cairia sobre aquele povo. Mas o povo não queria nem saber. O povo queria continuar no coração, que no desígnio do coração deles, queriam continuar nos seus pecados de estimação, queriam continuar fazendo aquilo que eles mais amavam. Pecado em cima de pecado. E como diz o livro de Jó, e como pregamos quase todo culto, que o homem bebe do pecado como se bebe água no copo. Da mesma forma. Uma sentença geralmente indica uma mensagem divina de julgamento. A palavra sentença já diz. Quando alguém foi sentenciado, ele foi sentenciado para quê? Para o julgamento, para a prisão. Vai ter que pagar o que ele fez, é ou não é? Aquele povo estava sofrendo isso, ou seja, uma mensagem divina de julgamento contra uma nação estrangeira. Certo pregador, um pregador muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, quem é da linha reformada conhece. Ele era um pregador da Igreja Batista e considerado também o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele falava assim: não haverá mais tempo, olha só, não haverá mais tempo quando o juízo vier. O juízo de Deus vai vir. E ele falava, não haverá mais tempo quando o juízo vier. E quando não houver mais tempo, qualquer modificação será impossível. Ou seja, o juízo de Deus, a ira de Deus vai cair sobre o povo da iniquidade. Não tem nenhuma modificação que nós podemos fazer para que aquela sentença se torne impossível. Vai acontecer. Isso Charles Spurgeon já aplicava no coração do povo em 1700, 1800 atrás. 1800 anos, quando Charles Spurgeon pregava também a ira e a condenação do povo. Quando Jonathan Edwards pregava a ira de Deus, como ele mesmo falava no sermão de pecadores, nas mãos de Deus irado, meu Deus. Quando nós olhamos para esses pecadores que estavam ouvindo essa palavra, havia grandes avivamentos. Hoje não há mais, meu Deus, porque o povo não se constrange mais. Hoje não há mais.
eu estava lendo hoje de novo aquela passagem que a gente pregou esses dias, que quando Deus pede, meu Deus, para aquele anjo vestido de linho, que estava na sua cintura, aquele copo de colocar caneta, e vai e marca a testa daqueles homens que se compungiram pelos seus pecados, aqueles homens que gemem e choram pela iniquidade, e lá esse anjo sai, ele passa pela cidade, ele não encontra um, meu Deus, ele não encontra um que chorava pelos pecados, porque Ezequiel falava assim, quando ele entrou dentro do santuário de Deus, ele olha para os átrios de Deus e vê o quê? Todo mundo morto. Ele disse, só eu se achei vivo no meio daqueles cadáveres, só ele. É sinal que todo mundo morreu, não tinha um vivo para contar a história, a não ser o próprio profeta. É ou não é? Ou seja, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração iníqua, que houve arrependimento em cima de arrependimento, mas não colocam em pauta que o que está em risco são as suas almas. Não colocam em pauta, meu Deus. É muito fácil eu ouvir uma palavra de arrependimento, mas é muito difícil eu me arrepender dos meus pecados. É ou não é? É o que a gente vê diariamente na vida das pessoas, na vida do povo da igreja. Estou falando para vocês, não para o povo lá de fora, porque quando os profetas pregavam, quando os apóstolos, era para o próprio povo de Deus, não era para quem está lá fora, não, é para quem está dentro da igreja. O sermão é para quem está dentro da igreja, a sentença é para quem está dentro da igreja, porque a própria palavra de Deus diz que a sentença e o juízo começará pelo povo de Deus, vai começar pela igreja. Nós seremos os primeiros a serem julgados, nós, depois o mundo. Por que nós, pastor? Porque nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não se convertemos. O povo lá de fora, muitos não ouviram, muitos não creram, muitos até ouviram, mas não da forma que vocês estão ouvindo. É ou não é? Era para ter gente aqui já muito mais espiritual do que você pode imaginar, mas elas amam os deleites do coração delas. Elas amam o mundo de tal maneira, meu amigo, que uma palavra dessa não traz convertimento, traz constrangimento. Ela constrange pela palavra, mas não se converte. Ela se constrange pelo que o pastor está pregando, não é dessa forma, não é desse jeito, Deus é amor, Deus é misericordioso, e Ele vai continuar tendo misericórdia. Vai crendo que é assim, vai crendo que é assim. Não foi isso que Deus fez com o povo de Ezequiel, não. Ele matou as crianças, matou as mulheres, matou as virgens, matou os velhos, os anciões, os príncipes, o guarda da casa desfaleceu. É ou não é? Não tinha quem se escapasse da mão do Senhor. Ou seja, vai querendo muito que apenas o sermão de amor é visível para você se converter. Não é isso que a palavra de Deus está mostrando. Amém? Se você ler o próprio cabeçalho diz a ira e a misericórdia. A ira e a misericórdia do Senhor. Ou seja, não haverá mais tempo quando o juízo vier. Não vai ter mais tempo, não. O dia que o juízo de Deus se aplicar na nossa vida, não vai ter mais tempo para se converter, não. O momento é hoje. Senhor, me perdoa. Não, vocês tiveram um momento de vocês se converterem, não quiseram? Não é isso que ele fala em Lamentações para o povo? Que o povo gritava nas ruas, Senhor, tem misericórdia da gente? Não. Vocês tiveram os profetas, vocês tiveram Jeremias, vocês tiveram Isaías, vocês tiveram Ezequiel, e vocês, povo da igreja sem mácula, vocês têm o pastor Mike para pregar para vocês. Vocês estão tendo a mim para anunciar o evangelho do arrependimento. Hoje a palavra está se instaurando dentro do coração de vocês. Amanhã um juízo vai vir contra a casa de Israel, contra a Nova Jerusalém, contra o povo do norte, o povo do sul, contra o povo de Israel e o povo de Judá, contra a Nova Sião, a Nova Jerusalém. É a gente. Hoje nós estamos ouvindo essa palavra. Pensa comigo. Se já para o falso profeta, que profere um falso evangelho, já contra ele já vai vir a cólera de Deus, imagina para aqueles que ouvem a palavra da verdade e não colocam em prática. A Bíblia diz assim, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que ouviram a palavra da verdade e não colocaram em prática. Vocês viram como Sodoma e Gomorra foi destruído, né? Deus fulminou com fogo aquele povo. Tinha criança no meio daquele povo? Tinha mulheres no meio daquele povo? Tinham pessoas justas no meio daquele... Tinham, mas Deus não poupou ninguém, matou todo mundo. O problema é que a gente está
adepto a um Deus que se tornou garçom do homem, adepto a um Deus que quando você se ajoelha, Deus já aparece em nuvem de glória e diz: eis-me aqui, meu servo, estou aqui para cumprir ou suprir as suas necessidades. Não. Primeiro que você já sabe que Deus não ouve todas as orações, né? Jeremias, não adianta orar por esse povo, porque eu não os ouvirei mais. Não é todas as orações que Deus ouve, não. Se você está aqui hoje e você prefere mais as coisas do mundo, mais os entretenimentos do mundo do que a boa palavra da verdade, eu digo em todos os desígnios. Eu digo uma coisa para vocês: não adianta vocês orar, não adianta vocês jejuar, não adianta vocês pedir misericórdia, porque a própria palavra de Deus diz que os céus se reteram sobre esses. Não adianta, não vai passar daqui para cima. Nós estamos tendo oportunidade hoje de conhecer o verdadeiro caráter de Deus, porque Deus é um Deus cheio de ira. Você viu na palavra agora, em Naum capítulo 1, ele é um Deus cheio, está cheio de ira, cheio de cólera, e está trazendo sentença contra o seu povo. No tempo de Jonas, o povo se arrependeu, no tempo de Naum, não, e no tempo de hoje, no século 21, onde o entretenimento toma conta das pessoas, onde o amor de muitos já se esfriaram, onde hoje a gente vê muitas pessoas frias dentro da igreja, muitas pessoas frias, infelizmente. A ira de Deus vai cair sobre esses também. Isso relata sobre o juízo de Deus, sobre os perversos e os amantes do mundo. Quando eu falei para vocês enfatizar no inimigo, que Deus irá destruir os seus inimigos, não é os seus inimigos, é inimigo dele. O que vamos ler rapidinho, não fecha em Naum aí, só abra lá em Tiago 4,4, olha o que diz aqui. Vocês viram no próprio livro de Naum que ele não levará por inocente o culpado. Culpado é culpado. Culpado é culpado. Pastor, como eu posso me tornar culpado? É quando você ama e você, como está lendo aqui na palavra de Deus, os desígnios do seu próprio coração. Você não luta contra a sua vontade. Você deixa o seu coração falar mais alto. Você deixa o seu coração gritar mais alto dentro de você. Isso é uma pessoa que ama os desígnios do seu próprio coração. Infelizmente, é como eu falo, cada dia que passa eu vejo o esfriamento de muitas pessoas, o interesse de muitas pessoas. Mas, fazer o quê? Eu amo a palavra da verdade. E hoje era o dia dos pais, sim ou não? Passei ali 1 hora, 2 horas com meu pai. Depois do meio-dia que eu almocei com meu pai, sabe onde eu estava? Sozinho com a minha cara na Bíblia, até a hora de chegar no culto, sozinho. O meu domingo estava com a minha cara na Bíblia. Estou falando isso para mim se engrandecer, não. Eu estou mostrando o real interesse que há dentro do meu coração. Claro que eu tenho que amar o meu pai, amém? Nós temos que amar temos que amar, mas depois que eu deixei um pouquinho a família ali, eu fui buscar a presença de Deus. Amém, pessoal? Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqueles que querem ser amigos do mundo, constitui-se inimigos de Deus. As coisas do mundo é muito mais fácil. As coisas de Deus é difícil. Por que é difícil? Porque as coisas de Deus sempre vão requerer mais da gente. Sempre vão pedir para que nós negamos as nossas próprias vontades. Ontem tinha aquela desgraça daquela festa estamentista aqui em Brusque, não tinha? Meu Deus do céu, estava passando, acho que o Arthur estava comigo no carro. Quantas pessoas caídas na beira da estrada bêbadas? Bêbada, meu Deus, jovens. Vocês acham que não tinha gente que conhecia a palavra no meio deles? Não tinha, pessoal? Amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quantas pessoas que estavam lá que eram desviadas da verdade? Quantas pessoas que estavam lá que iam em igrejas seculares ou que vão na igreja? Quantas pessoas que estavam lá comendo da mesa do mundo e depois acham que apenas um culto, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Meu amigo, não. Aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. A gente vê a nossa juventude a cada dia que passa indo cada vez mais em direção ao inferno.
Infelizmente, pessoal, estava lotado. Aí você olha para a igreja, sempre vazia. Sempre vazia. Os pub center, os entretenimento, os barzinhos de amigos sempre são mais cheios. Mas quando se trata de igreja, de abnegação, eu estou falando de igreja bíblica, de abnegação, não vai encher. Não vai encher. Por quê? Porque a própria palavra de Deus manda eu negar aquilo que eu não quero negar. Amém? Era uma cena triste, onde a gente passava de carro, era cada esquina uma pessoa caída no chão, bêbada. O que o homem ou a mulher de Deus vai querer no meio desses povos, dessas pessoas? Eu digo uma coisa para vocês, é saudade do mundo. É ou não é? O que a Bíblia fala em Apocalipse? Aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. E aquele que é impuro, se lance para a impureza. Você ama o mundo? Vai de vez para o mundo, pessoal. Você gosta das coisas do mundo? Vai para lá, continue lá, não vem para a igreja, não. A Bíblia mesmo diz que os infiéis não suportam permanecer na Assembleia do Justo. Não adianta você estar no mundo e querer conviver no meio da igreja, não. Ou você vem para se converter de fato e de verdade, ou você vai direto para a sua condenação. Você não pode servir a dois senhores, a própria palavra de Deus fala isso. Ou nós vamos servir a Deus, ou servimos a Mamon. Ou nós vamos participar da ceia daqui a pouco, ou então participe da mesa do mundo, pessoal. É muito mais fácil e prazeroso. O caminho da perdição é muito mais largo, porque a própria palavra de Deus fala isso, que a porta que leva à perdição, ela é como? Ela é larga, e a Bíblia diz que muitos vão entrar por ela, muitos, não são poucos. E a porta estreita, que é a porta da salvação, poucos hão de entrar por ela. Por quê? Porque é muito mais fácil e prazeroso eu cumprir com a vontade do meu coração do que eu rejeitar aquele que grita dentro de mim. Muito mais fácil. Amém? Infelizmente. Já é difícil assim o convertimento de pessoas que estão em igreja bíblica. Agora imagina em igrejas seculares que não pregam arrependimento. Tem uma igreja aí que eles queriam, eu não sei se alguém viu, mas quem está no grupo dos calvinistas, nas redes sociais, acabaram postando, tem uma igreja que fez um chamado para um culto, que colocou assim, deve ser um chamado para um culto jovem, aí botou lá a boca de uma pessoa em sedução, né, mordendo o lábio, e estava escrito embaixo, vem novinha, né, vem novinha para o culto. Isso é um chamado de uma igreja, hein, o chamado de uma igreja. Vem novinha para o culto, alguma coisa assim. E um fundo de uma batida de funk no final, convidando para ir para a igreja. Aí falaram assim, não, nós fizemos isso para atrair o jovem para a igreja. Claro, o diabo não luta para tirar você da igreja, ele luta para tirar a igreja de dentro de vocês. O diabo não vai lutar para tirar vocês, membros aqui da igreja, porque eu sempre falo, tem gente aqui dentro que vão ser condenados. Tem gente aqui dentro que não vão poder experimentar dos céus, não, pessoal. Tem gente aqui dentro que vai chorar amargamente, vão gritar ardentemente no lago que arde com fogo e enxofre. Tem gente aqui dentro que vão sofrer, vão padecer. Tem gente aqui dentro que vai fazer isso. A luta do diabo eminente, constantemente, é que você permaneça na igreja, mas que você permaneça saciado com o seu pecado, aliviado, não é? Está dentro da igreja, mas não tem problema nenhum, Deus me ama do jeito que eu sou, vai crendo, não está escrito isso na Bíblia. É como eu falava hoje com meu pai na mesa, eu falei, pai, quando a Bíblia diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, ou quando a Bíblia diz, vinde a mim como estais, não está falando para você, pecador, pecadora, adúltero, adúltera, sair do seu pecado e chegar a Deus e continuar da mesma forma. Ele diz para você vir como está, mas como a palavra de Deus diz, que aquele que são em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Ou seja, eu estou vindo como eu estou, mas quando eu tenho um encontro com Deus, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. O Espírito Santo testificou dentro de mim, porque a própria palavra fala que o meu Espírito, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Ou seja, ele testifica dentro da gente, quando eu não tenho mais prazer do mundo. Quer um exemplo de uma pessoa que gosta do mundo, mas é um cristão que está, como eu posso dizer, ela veste tipo uma capa. Eu já disse esse exemplo um dia.
Me perdoe a minha sinceridade, me perdoe muito a minha sinceridade. A pessoa bebia no passado no mundo, aí foi para a igreja. Aí ela vai lá e fala assim, olha, eu parei de beber, agora eu só bebo cerveja sem álcool. É cerveja, poxa. Eu não é? Por que quer continuar bebendo a cerveja? Porque tem desejo, sente saudades. Eu escutava funk quando eu estava no mundo. Hoje eu estou na igreja, eu ouço funk gospel agora, pastor, não tem problema nenhum. Não tem que toca nessas igrejas? Não tocava na igreja que vocês estavam antes? Funk gospel. Funk gospel. Um entretenimento que atrai o jovem para a porta do inferno. Não é para salvação, não. Pastor, vamos fazer de tudo para atrair o jovem. Eu já falei aqui uma história, vou falar de novo. Certa vez, na Segunda Guerra Mundial, os padres católicos, para atrair os soldados da guerra, os soldados depois da guerra, eles iriam para os barzinhos beber. Eles queriam aproveitar depois da guerra, terminou a guerra, eles iriam para o barzinho. E os padres, para tentar atrair esses soldados para a igreja, eles falaram o quê? Vamos interagir com eles. Os padres iam para os barzinhos, bebiam com eles, tentando chamar essas pessoas para a igreja. Vocês acham que vieram? Se afastou tanto essas pessoas quanto os padres também. Né? Não devemos fazer nada que o mundo faça para atrair ninguém lá fora. Quer vir para o evangelho? Vai ter que negar suas vontades. Quer vir para Cristo? Ele vai pedir justo aquilo que você mais ama. É aquilo que Abraão, a mais amava, e Deus pediu Isaac. Abraão, o único filho que ele tinha, gerado por ele mesmo e pela mulher Sara. O único filho. Vai, sobe o monte, sacrifica Isaac. Abraão vai, quando vai sacrificar Isaac, Deus entoa em alta voz, Abraão, Abraão, não faças nada ao filho teu, porque agora eu sei que temes a Deus. E o jovem rico? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Olha, conheces os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não proferás falso testemunho. Não, Senhor, peraí. Tudo isso eu já conheço desde a minha mocidade. Eu até imaginei ele fazendo assim, ó. Tudo isso eu conheço, Senhor. Eu sou digno. Não. Lhe resta uma coisa, justo aquilo que ele mais amava. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me, e terás um tesouro no reino dos céus. A Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus e saiu triste, o que ele mais amava. Esqueça, Jesus não vai pedir aquilo que é fácil de você largar, ele vai pedir aquilo que você mais ama. O seu momento em casa, que era para estar na igreja. O seu momento onde a igreja era para estar em oração, você está fazendo outras coisas. Não, meu amigo. Ele vai pedir aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta. É isso que ele vai pedir. E se você não está disposto, me perdoa a minha sinceridade, se você não está disposto a renunciar às suas vontades pelo evangelho, eu digo uma coisa para vocês, você não serve para servir. Você não serve para ser cristão. Porque se a gente for olhar para a igreja mesmo, eles negavam tudo que eles tinham, para servir a Cristo. Para você ter ideia que os cristãos do passado, eles entendiam que eles tinham que ser pobres para que Deus tivesse misericórdia deles. Porque no pensamento deles, eu não posso ter nada na minha vida que eu me prenda àquilo. É necessário que eu não tenha nada para que Deus se agrade de mim. Muitos cristãos do passado faziam isso para agradar a Deus. Faziam isso. Ou seja, olha o interesse deles para querer agradar a Deus. E qual é o nosso interesse? Hein, pessoal? Ou seja, o texto que a gente acabou de ler relata explicitamente sobre o juízo de Deus contra a cidade de Nínive. E não somente da cidade de Nínive, mas o juízo de Deus que vai cair contra a nossa cidade. Já pensou? Pastor Mike, ou um obreiro, ou auxiliar, ou qualquer membro aqui, sair agora nas comportas da cidade de Brusque e anunciando, dentre 40 dias, a cidade de Brusque vai ser destruída. Dentre 40 dias, a cidade de Brusque vai ser destruída. O que eles vão te chamar? Tá louco? Ele tá louco! Deve ser mais um crente desses loucos. Não é? Eu imagino isso para Jonas. Mas não foi isso que eles pensaram, porque todos se arrependeram. Amém, gente? Segundo alguns historiadores, o profeta Naum, ele foi um profeta do século 7, e de acordo com esses historiadores, ele foi que anunciou a palavra da sentença a Nínive, foi ele. 100 anos, como eu falei agora, após a sentença que Jonas tinha dado para o mesmo povo. É importante que a gente possa compreender o contexto do profeta Naum.
Israel tinha se dividido em dois grupos. Em dois Israel. Vamos lá. O povo do norte, que era o povo de Israel, e o povo do sul, que era o povo de Judá. Era dividido em dois. E Naum estava proferindo justo contra o povo do sul. O povo de Judá. O povo que se desviou dos caminhos de Deus. Era esse povo que eles estavam pregando. Ou ele estava pregando para que se convertesse dos seus pecados. Isso cabe a gente, essa palavra, para a igreja do século XXI, pessoal? Para que cabe? Com toda certeza. Pastor, e aonde está Cristo em Naum? Aonde está a sombra de Cristo em Naum? É muito fácil você ver a condenação dos pecadores. A condenação dos inimigos de Deus. Não é Cristo que vai nos julgar no último dia? Não é Cristo que vai julgar os inimigos de Deus? Os amantes do mundo? Aqueles que amam o mundo? Daqui a pouco você vai participar da ceia. Posso ser sincero? Eu vou ser bem radical no que eu vou falar agora. Quer ficar bravo com o pastor? Fique. Se for para você participar da ceia e continuar a ser o cristão mesquinho que você está sendo, não participe. Não faça isso. Se for para você comer do pão e beber do sangue indignamente, a Bíblia diz que você vai ser culpado por isso. A própria Bíblia fala em Coríntios 11, 24 em diante, acerca da ceia, que todos aqueles que comem do meu corpo e bebem do sangue indignamente será culpado do corpo e do sangue. Você vai continuar sendo esse cristão, um pé na igreja, outro no mundo, esse cristão que profere a Cristo apenas com os lábios, mas o coração está distante dele. Não participa, não faça isso. Você já está condenado por não participar e vai ser condenado 2 vezes mais por participar e continuar no pecado. 2 vezes mais. Por isso que Deus fala, ou o próprio Cristo, fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo, fazendo isso, vocês se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. 2 vezes mais. Pastor, eu vou participar porque eu quero ter intimidade com Deus. A partir de hoje, pastor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser chamado de cristão, eu não quero preferir mais os entretenimentos do que a palavra. Onde está anunciando a palavra, eu quero estar no meio, eu quero ouvir a palavra, eu quero mais de Cristo, eu quero que Cristo se manifeste em mim, eu quero ser chamado de filho, eu quero ser chamado de íntimo de Deus. Quanto mais de Deus, mais a misericórdia dele é aplicada na sua vida. Participe se você tiver esse pensamento. Agora, se for para continuar comendo da mesa do mundo e da igreja, não faça isso. Deus não levará por inocente o culpado. Deus poupou aqueles que suspiram ou suspiraram e gemeram contra as suas iniquidades no tempo de Ezequiel, no tempo de Jonas, e também há de poupar aqueles que suspiram contra os seus pecados no tempo de hoje. Amém? Ou seja, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Eu tinha mais coisa, mas eu vou encerrar por aqui. Essa palavra cabe a todos. Não cabe só aos pecadores, aqueles que pecam convictamente. Não cabe só aos homens da iniquidade que não querem se converter, cabe a todos. Para que você, meu irmão, que está de pé, para que você cuide para que você também não caia. Amém? Aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Claro que a gente não entrou na didática da história, né? Ou por que o profeta Naum foi pregar em Nínive, qual que era o propósito? Não. Nós trouxemos esse sermão mais para o dia de hoje, na nossa atualidade. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que ele merece.